Bom, essa semana aqui nós tivemos aí alguns acontecimentos, dois acontecimentos, basicamente, que servem para mostrar, né, a fantasia da esquerda em relação ao problema da luta contra o Bolsonaro, né? Eu estou me referindo à decisão tomada pelo STF, no caso do traficante carioca André do Rap, que foi libertado, né, pelo Marco Aurélio de Mello, no STF, e depois essa decisão foi revogada pelo Fux, uma coisa um tanto quanto fora do comum, e depois o Fux, para encobrir a sua decisão autoritária, chamou o colegiado para desfazer a votação, né? O que chama atenção nesse caso aqui é que a burguesia, de um modo geral, a burguesia dita democrática, civilizatória, etc. e tal, que nós já conhecemos, ela aproveitou a situação, né, para passar de novo por cima da lei. O STF, na realidade, criou revogou a lei, né, que foi aprovada pelo Congresso, que diz que as pessoas, a prisão preventiva só pode durar 90 dias, né, podendo ser restabelecida, né, mas teria que ser restabelecida, teria que ser, como é que se diz? Teria que haver um pedido formal para que fosse prorrogada a prisão preventiva por mais 90 dias. Como todo mundo sabe, no Brasil, a questão da prisão preventiva é um dos principais mecanismos judiciários para encarcerar uma população e manter uma espécie de reinado de terror do judiciário contra a população pobre. Fulano é suspeito de ter cometido um crime, vai para a cadeia, à espera do julgamento, supostamente, do indiciamento, seja lá do que for, em prisão preventiva, e às vezes ele cumpre toda uma pena que em prisão preventiva ele nem mesmo ocorre com uma certa frequência, era culpado de nada em particular. É um mecanismo judicial bárbaro, é um mecanismo judicial que é um dos pilares da ditadura da burguesia contra a população, contra o povo brasileiro, né, uma monstruosidade. Num conflito entre setores da burguesia foi aprovado isso daí, com o objetivo, logicamente, não de beneficiar a população, mas de beneficiar figurões aí, políticos acusados de corrupção, nessa guerra política eterna dentro da burguesia, né, onde sempre alguém é acusado de corrupção. Já, né, a burguesia está procurando revogar isso daí, porque a política geral da burguesia, a gente viu desde a época da Operação Lava Jato, não é apenas incriminar fulano, ciclano, beltrano, né? Embora a condenação do Lula fosse um aspecto central da Operação Lava Jato. Mas a Operação Lava Jato, nós vimos nas 10 medidas, etc. e tal, visava a constituir, aprofundar e reforçar de uma maneira extraordinária a ditadura judiciária dentro do país, né? O Fux é o representante dessa ala, tá? E ele agiu no sentido de reforçar, né, as leis repressivas contra a população, que logicamente vão servir para esmagar o povo, esmagar os setores da população que lutam, né? Vocês imaginem nessas condições as pessoas que forem presas, acusadas de determinado tipo de crimes que surgem da luta social, né? Vocês imaginem o que vai acontecer com essa gente. Contra a esquerda e tudo mais. Quer dizer, vai se constituindo cada vez mais no país um Estado abertamente policialesco, ou nós poderíamos até dizer,
vai se reforçando as características, vão se reforçando as características policialescas do Estado Nacional Brasileiro. Então nós temos isso daí. Quem leva adiante essa política, que é uma política que aponta claramente para uma ditadura, não é o Bolsonaro. Pelo contrário, é a ala supostamente antibolsonarista, a ala dos iluminados aí da esquerda, da Frente Ampla, né? Esse episódio ele serve para mostrar a confusão política em que a esquerda está metida, né? Quando se apresentou os setores golpistas, aqueles que deram o golpe de 2016, como sendo a ala que iria salvar a democracia no Brasil, se estabeleceu uma confusão extraordinária, né? E agora nós vemos nesses acontecimentos, e com o Fux na presidência do STF, se reforça essa tendência. Nós vemos que a ala que iria salvar a democracia brasileira é, na realidade, a ala que está efetivamente enterrando, né, os direitos democráticos da população, como nesse caso. O STF arbitrariamente legislou, revogou a lei, né, e declarou, né, o que mostra que a lei foi revogada, que é o seguinte, que depois dos 90 dias a libertação não é automática. Bom, evidentemente que depois de 90 dias, se não houver nada a acrescentar no processo, a pessoa teria que ser libertada. Se não é automática, significa agora que as pessoas vão ficar aí, depois dos 90 dias, elas vão ter que batalhar para que elas sejam libertadas. Quer dizer, voltamos totalmente à estaca zero.